Hoje a gente vai falar sobre os mecanismos do parto via vaginal. Os termos do mecanismo de parto, gente, eles englobam o quê? A insinuação, a descida e o desprendimento fetal. Essas etapas levam em consideração toda a estática toda a dinâmica, desse trabalho de parto. E aí isso é super importante a gente entender que existe um canal de parto, ou seja, o trajeto pelo qual o feto deve passar, que compreende a bacia óssea e as partes moles. O feto ele vai ter como característica os seus diâmetros, a sua posição e a sua apresentação. Para que você tenha uma descida satisfatória, é necessário que se tenha uma proporção feto-pélvica. Ou seja, o feto não pode ser tão grande para aquela pelve e nem aquela pelve pode ser tão pequena para aquele feto. E para empurrar literalmente esse feto no seu processo de descida, é necessário que a gente tenha contrações uterinas de forma efetiva e regulares. O canal de parto, você vai ter a bacia óssea, ou também chamada de pelve óssea, que vai englobar o quê? Os ossos ilíacos, o sacro e o cóccix. A bacia mole, ou seja, a parte muscular desse trajeto, vai compreender o quê? O diafragma pélvico e o diafragma urogenital. Nesse slide a gente mostra aqui os tipos de bacia que podem ser encontrados nas mulheres. Você vai ter a bacia ginecoide, que é a mais prevalente, cerca de 60% das mulheres vão ter esse tipo de bacia. Essa bacia é uma bacia que facilita o trajeto do feto pelo canal de parto. E aqui só para exemplificar os outros tipos de bacia. No passado se fazia até raios-x para ver qual que era o tipo de bacia daquela gestante. Hoje a gente não utiliza mais desse artifício, a gente simplesmente acompanha o trabalho de parto e caso ele não evolua de forma satisfatória, pode ser que se trate de algum tipo de bacia. Porque muitas vezes o trabalho de parto pode não ocorrer não pelo tipo de bacia, mas por uma discinesia uterina, uma desproporção cefalopélvica pelo próprio feto e não pela bacia. Então hoje, isso daqui é muito mais para a gente ilustrar do que algo que vocês precisam decorar, ou que a gente, até obstetras experientes, consigam determinar isso ao exame clínico. Os estreitos da bacia são os locais em que esse feto terá que passar, e didaticamente se divide em 3 estreitos. O estreito superior, que vão ter 3 diâmetros, um diâmetro transverso de 13 centímetros, um diâmetro oblíquo de 12 centímetros e o diâmetro antero-posterior, que vai englobar o púbis, o osso púbico ou a sínfise púbica. E aí ele pode ter 3 diâmetros, porque você vai ter como ponto de partida o promontório. Se ele vem até a borda superior da sínfise púbica, você vai ter a chamada conjugada vera anatômica. Se ele vem à borda posterior da sínfise púbica, a conjugada vera obstétrica. E se você vem do promontório até a borda inferior da sínfise púbica, você vai ter a conjugada diagonalis. O estreito médio vai ter entre os seus maiores diâmetros o diâmetro antero-posterior e os menores diâmetros é o diâmetro biisquiático. No momento que você realiza o toque vaginal para avaliar a dilatação e a altura da apresentação, você é capaz de palpar essas espinhas isquiáticas para ver se elas são muito mais protuberantes do que de forma habitual, o que pode levar a algum problema durante o trabalho de parto. O estreito inferior, você vai ter um diâmetro transverso de 11 centímetros e um antero posterior, que é também chamada de conjugata exitus, de 9 a 9,5, levando em consideração o cóccix. Só que durante o trabalho de parto ele pode ser retropulsátil, e aí vai para a parte mais posterior, amplificando esse diâmetro para 11 centímetros. Então o cóccix faz um movimento posterior e aí aumenta essa última parte da descida. Tá? E o feto? Quais são as características fetais? Então, aqui você vai ver as fontanelas fetais, fontanela lambdoide ou occipício, a sutura sagital,
fontanela bregmática ou simplesmente bregma, sutura coronal, sutura metópica e aqui o chamado diâmetro biparietal. Nesse slide você mostra a representação dos diversos diâmetros pelo qual a cabeça fetal pode ser apresentada. O ideal, gente, é que ela faça uma flexão da cabeça, a cabeça fique fletida, para que seja mostrado ou seja evidenciado esse suboccipício bregmático, que é esse aqui. Ou seja, a criança flete e a passagem vai ocorrer levando em consideração esse diâmetro que vai ser o menor diâmetro. Caso haja uma deflexão, ou seja, chamada defletida de primeiro grau, ele vai mostrar mais o bregma, tá? E já vai aumentando um pouco mais esse diâmetro, tornando o trabalho de parto um pouco mais demorado e um pouco mais doloroso para aquela parturiente. A flexão, gente, ela vai iniciar-se, então você veja aqui um feto que está defletido, começa a fletir sua cabeça e ela atinge sua flexão máxima, quando vai encostar o queixo no colo. Tá? Então o que acontece? Ela vai se achar no diâmetro transverso ou em algum dos diâmetros oblíquos do estreito superior, oferecendo o diâmetro occipício frontal, que é esse diâmetro aqui, que é um diâmetro de 12 centímetros. Então esse é um diâmetro que a gente vai ter muita dificuldade de passagem. Quando as contrações uterinas vão se tornando mais frequentes, irregulares, essa cabeça começa a ser impelida de encontro ao estreito superior e aí vai ocorrer uma mudança desses diâmetros maiores. Então, o suboccipício frontal e o suboccipício bregmático atingindo o seu menor diâmetro de passagem, que é o 9,5. Então, a gente mostra aqui os tipos de apresentação. A cefálica fletida é aquela que a gente pode dizer que é a mais fisiológica, que vai ter um menor diâmetro, facilitando o trabalho de parto. E o ponto de reparo vai ser a fontanela lambdoide ou occipício. Tá? A linha de orientação, a sutura sagital. Na defletida, ele já vai apresentar o bregma, ao invés de apresentar o lambda. E aí você já vai ter um ângulo anterior da fontanela bregmática como um ponto chamado ponto de reparo, ou seja, o ponto que ele está apresentando. Defletida de segundo grau, quando ele vai apresentar a raiz do nariz, ou glabela, tá certo? E o ponto de referência é o naso. Esse defletida de segundo grau, gente, não nasce através de parto normal. Não nasce, de forma alguma, tá? E porque é o que vai ter o maior diâmetro, que vai apresentar o maior diâmetro fetal, então não tem condição de passar pelos estreitos maternos. E a defletida de terceiro grau, que o ponto de reparo é o queixo, o ponto de referência aumenta, ou seja, a cabeça fetal vai ficar toda assim, e acaba diminuindo novamente esse diâmetro de apresentação. A pélvica, o ponto de reparo vai ser a ponta do cóccix e o ponto de referência do sacro. A gente vai se ater nessa aula aos partos cefálicos, tá certo? Mesmo porque hoje há uma tendência de parto a termo pélvico ser resolvido por via alta, com medo de uma intercorrência muito temida pelos obstetras, que é a chamada cabeça derradeira. Ou seja, sai o corpo todo fetal, no momento que o feto está passando pelo colo, o colo fecha um pouco na região cervical e aí não vai conseguir sair a cabeça. Então isso é uma intercorrência muito grave em obstetrícia. As contrações uterinas, gente, elas são consideradas didaticamente de dois tipos. A tipo A, que são de alta frequência e baixa amplitude, geralmente localizadas. Essas contrações, gente, são durante a gestação, não são durante o trabalho de parto, tá? Para que fique bem claro. Geralmente localizadas, a frequência de uma contração por minuto, a intensidade de 2 a 4 milímetros de mercúrio.
Você pode também ter as contrações de Braxton Hicks, que tem uma intensidade já um pouco maior, vão se difundir de forma parcial ou até total pelo útero. Geralmente também são pouco dolorosas ou muitas vezes indolores. O que acontece é que essas contrações do tipo A são geralmente aquelas contrações que vão acontecer após uma movimentação fetal. O útero, por ser um músculo, vai ter um processo de ação e reação, ou seja, o feto mexeu lá dentro, ele contrai um pouquinho. Então, são contrações bem... O paciente diz, doutor, fica duro aqui, ou então nesse outro ponto. São contrações bem rápidas, leves e geralmente indolores. Tá? Com o decorrer do trabalho de parto, né, quando a paciente entra realmente em trabalho de parto, as contrações vão se tornando bem dolorosas e rítmicas. Tá? E o que acontece com o colo uterino durante o trabalho de parto? Há uma diferença entre aquela paciente que está entrando em trabalho de parto pela primeira vez, as primigésticas, ou aquelas que já tiveram muitos partos, as chamadas multíparas. Na primigéstica, o fenômeno que acontece, você vai ter primeiro o apagamento ou esvaecimento do colo, ele simplesmente se apaga, ele se afina, para depois haver a dilatação. Nas grandes multíparas, você pode ter os fenômenos acontecendo de forma simultânea, vai apagando e dilatando. E muitas vezes, numa grande multípara, o colo não vai ficar aquele colo bem fininho, às vezes até a gente fala de forma bem coloquial, aquele colo parece um papel, como fica nas primigésticas, nas pacientes que estão entrando em trabalho de parto a primeira vez. Tá? Então, essa é uma característica muito peculiar e uma característica muito evidente ao exame de toque vaginal. Tá? Então, vamos agora entrar, depois desse preâmbulo das características maternas e fetais, vamos entrar no trabalho de parto propriamente dito. Você vai ter o primeiro tempo do mecanismo de parto, seria a insinuação. Então, a insinuação, mais uma vez, é o quê? É aquela passagem pelo estreito superior do maior diâmetro perpendicular à linha de orientação fetal, ou seja, a sutura sagital. Nas apresentações cefálicas fletidas, é a passagem do biparietal, ou seja, o biparietal, tá certo? Por esse estreito superior. E para que se processe esse processo todo de insinuação, é necessário que ocorra a flexão, o acavalgamento e o assinclitismo. O que são isso, gente? O acavalgamento, a gente sabe que os ossos do crânio fetal não são fundidos ainda. Eles são bem soltos. Então pode acontecer de um osso subir em cima do outro para diminuir mais ainda o diâmetro. Então o feto vai, por essa característica, você tem uma facilidade da passagem dele pelo canal de parto. O outro mecanismo pelo qual o feto lança a mão para passar por esse trabalho de parto é o chamado assinclitismo. O assinclitismo seria, gente, na verdade, um desvio da cabeça para os lados. Então ele apresenta mais um lado para passar e depois apresenta o outro. Ele está de uma certa forma, ele está conseguindo lançar a mão de mecanismos para conseguir passar por aquele trajeto. Então, o sinclitismo, que depois a gente espera que ele atinja, ele vai ter o assinclitismo, que é uma movimentação, depois mais lá embaixo, e no momento já do período mais possível, que ele esteja em sinclitismo, ou seja, que a cabeça não esteja desviada para nenhum dos lados. Então, o sinclitismo é o quê? É a sutura sagital que está a igual distância do pube e do sacro. Está bem na linha média. O assinclitismo posterior é quando a sutura sagital está mais próxima do público. Esse aqui é um assinclitismo posterior. Por que posterior? Porque ele está apresentando mais o parietal posterior do que o anterior nessa situação. Tá? E o assinclitismo anterior, quando a sutura, aqui bem a sutura, está mais próxima do sacro. Ou seja, ele está apresentando mais o parietal anterior. Deu para entender? Então vamos seguir adiante. A descida. A descida vai ser avaliada pelos planos paralelos da pelve materna. Hoje,
se utiliza muito mais, eu acredito que quase todas as grandes escolas se utilizam os planos de Delis. Quando a gente estava na faculdade, há algum tempo atrás, é que o pessoal gostava muito dos planos de Rod, mas hoje, geralmente, a gente vai usar mais os planos de Delis. Então, o plano de Delis vai levar como ponto aqui de referência as espinhas isquiáticas. Então, quando o feto, o polo cefálico, está na mesma altura das espinhas isquiáticas, a gente fala que está no plano zero de Delis. E, se estiver a 1 centímetro acima, menos 1, 2 centímetros acima, menos 2, 3 centímetros acima, menos 3. E quando está abaixo, a cada centímetro, também é colocado, aí, nesse caso, um sinal positivo de mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e até mais 5, que seria o esperado para o momento do desprendimento total. A rotação interna. Então, vai acontecendo a descida, e o feto vai apresentar alguns movimentos que são muito interessantes. O que é a rotação interna? É o tempo em que a linha de orientação fetal, a sutura sagital, passa do diâmetro transverso ou dos oblíquos do estreito superior para o diâmetro antero-posterior do estreito inferior. Então, eu acho que cabe aqui nesse momento, eu vou ilustrar aqui com esse modelo, para que a gente consiga visualizar melhor isso aqui. Professora Paula, você poderia segurar o microfone, por favor? Então, aqui, gente, a gente vai ter a pelve materna, tá? Com os ossos da pelve. O feto, ele vai estar fletido, tá? A cabecinha fletida e passando pela pelve. No momento do toque, eu vou tocar o quê? A sutura sagital e tocar ou bregma ou lâmina, também chamado de occipício, tá certo? Então, é isso que vai nos orientar. Nesse caso, o que acontece? Esse feto está numa posição occipício esquerda da mãe anterior. A rotação interna, ele vai fazer uma rotação para que fique em occipício o quê? Púbico. Que é dessa forma que vai acontecer a grande maioria dos desprendimentos. Então, ele estava em occipício esquerdo anterior, fez uma rotação de 45 graus em sentido anti-horário, para chegar em occipício púbico, para que ele tenha um ponto de reparo para fazer o desprendimento, que seria o chamado hipomócleo, para levantar a sua cabeça, para defletir sua cabeça. Tá ok? Ficou mais claro agora? Então, só exemplificando mais um pouco, se ele tivesse em direito anterior, ele teria também que a rotação interna seria de 45 graus no sentido horário, para chegar em occipício. Se ele tivesse alguma apresentação posterior, esse aqui é um esquerdo posterior, quantos graus ele teria que rodar? 135, 45, chegando no transverso, mais 90, para fazer o hipomóvel. É por isso que as apresentações posteriores, o trabalho de parto é mais demorado, porque a rotação interna vai ser muito maior. Prosseguindo aqui com a aula. Então, a rotação interna descreve um arco de círculo e o grau de rotação, como foi exemplificado, varia de acordo com as variedades, se são anteriores, transversas ou posteriores. Tá? O desprendimento. Terminada a rotação interna, a cabeça vai se desprender do estreito inferior graças à retropulsão do cóccix, que ele vai ampliar o diâmetro de 9,5 para 11, e o seu desprendimento faz por extensão e deflexão. A cabeça desce e o suboccipício, situado abaixo do landa, coloca-se sob a borda inferior da síntese pública, o chamado hipomócleo. Tudo isso aqui é para descrever aquilo que a gente mostrou didaticamente aqui com o modelo. Ele faz a rotação interna para que ele tenha um ponto, para que ele possa se fixar para fazer o hipomócleo para poder se desprender. A rotação externa. Após o desprendimento, após a realização do hipomócleo,
esse feto, então ele estava aqui, tá ok? Estava em occipício esquerdo anterior, rodou a cabeça para o occipício púbico, teve o desprendimento, saiu a cabeça. Só que tem que desprender quem agora? Os ombros ou as espáduas. Então ele tem que voltar para onde ele estava, para o lado que ele estava. Então ele vai voltar para a esquerda, para desprender o ombro anterior, ou a espádua anterior, e depois a espádua posterior. Depois que os ombros foram desprendidos, a saída fetal ocorre de forma muito tranquila e muito rápida. Então aqui só corroborando com aquilo que a gente de rotação externa é restituir e posicionar o diâmetro biacromial fetal coincidindo com o diâmetro antero-posterior do estreito inferior. Ou seja, para que ele fique, para que ele nasça de lado, que é o maior diâmetro. O desprendimento do tronco, como eu falei para vocês, ocorre de uma forma muito fácil, muito rápida e vai completar todo o mecanismo de trabalho de parto. E ele vai ocorrer em duas etapas: o desprendimento das espáduas por um movimento de abaixamento e elevação. Então, durante o parto, você vai segurar o polo cefálico e ajudar abaixando esse feto para que ele desprenda a espádua anterior. Desprender o anterior, você vai levantar todo o feto para desprender a posterior e depois é só retirá-lo com cuidado para você minimizar os riscos de laceração. Aqui todo o mecanismo do trabalho de parto. A gente começa a ver essa compressão do polo cefálico junto ao colo uterino, tá? O colo uterino está se dilatando nesse momento. As contrações têm aquele chamado tríplice gradiente descendente, começam nas regiões cornuais, onde saem as tubas uterinas. E aqui você olha já aquela perda do chamado tampão mucoso, tá? Aqui a paciente já começa a ter perda de líquido amniótico. Lembrando que a rotura da membrana não é indicativo de trabalho de parto. Então, mostrando aí a formação da bolsa das águas, o feto empurra e aquele líquido que está na região mais inferior da bolsa amniótica empurra junto com o feto o colo uterino. Ele fazendo agora as manobras aí de rotação. Tá? Fez a rotação interna. Mantém-se as contrações uterinas. Fazendo aí a sua rotação interna. Aí quando já há o quê? Já o período expulsivo, ele exemplifica se tiver necessidade de uma episiotomia, a mediana e a média lateral direita, e aí começa a ver já o desprendimento do polo cefálico. Mostrando agora no esquema, ele fazendo o seu desprendimento, que é também chamado de hipomócleo. Quando ele fazendo o hipomócleo, desprendeu o polo cefálico e agora ele vai fazer a sua rotação externa, fazendo o desprendimento da espádua anterior, espádua posterior. E aí, o desprendimento do restante do tronco e dos membros inferiores fetais. Aí, só mostrando a clampagem de cordão umbilical. Hoje a gente deve esperar em torno de 1 minuto para realizar essa clampagem, a não ser que seja paciente HIV positivo ou que a tipagem da mãe seja RH negativa, você abrevia esse tempo. E aí, o primeiro contato do recém-nascido com sua mãe. Pessoal, agora a gente vai mostrar um parto normal, realmente, onde ocorre aí o desprendimento do polo cefálico.
Então ele está protegendo aí o períneo, tentando ampliar um pouco essa região perineal para diminuir o risco de laceração. Então veja que vem a contração, a cabeça fetal vai um pouco, para. Lembrando que nesse momento expulsivo você tem que auscultar o batimento cardíaco fetal de 5 em 5 minutos ou até de forma contínua. Mantém-se as contrações. Nesse momento é que é avaliado se há necessidade de fazer uma episiotomia visando minimizar o risco de uma laceração maior. A gente nota aí que mantém-se as contrações uterinas, né? Está cada vez a cabeça mais, o polo cefálico mais proeminente. Isso ele já está fazendo o hipomóvel, né? Já está se desprendendo literalmente. Então já vai, tá nascendo. Está nascendo e já está fazendo a rotação externa. Então ele estava numa posição esquerda. Ele vai, puxa um pouquinho, vai checar na região cervical se não tem nenhuma circular de cordão. Tem uma circular de cordão, o bebê está enrolado. O cordão está muito tenso, essa circular, não vai sair, e vai precisar fazer o quê? Ele vai clampar o cordão já no próprio pescoço, tá? Para ele desfazer essa circular para o bebê poder sair. Porque se ele puxar, rompe o cordão, tá? Olha, ele fez clampou, está cortando agora a circular, tirou a circular e agora vai tirar o bebê. Vai desprender a espádua anterior. Está descendo ainda. Então, desprendeu. Viu? Saiu ali um ombrinho anterior. E agora vai todo desprender a posterior. E aí ocorre todo o desprendimento fetal. E aí vai entregar os cuidados da neonatologista para checar se está tudo bem. Se o bebê já pode ter aquele primeiro contato com a mãe. Tá bom? Obrigado.